Nenhum empresário no planeta está preparado para receber a notícia que a sua empresa está quebrando e deve milhões. Imagina você que o próprio Jeff Bezos, o dono da Amazon, aquela puta empresa, disse que um dia vai quebrar. Imagina o que pode acontecer com a sua. Mas fica aí no vídeo que depois da vinheta eu vou te contar em detalhes. Para quem não me conhece, eu sou o Tessarini, empresário há 30 anos. Junto com a Tati, minha sócia e minha esposa, nós criamos duas grandes redes de franquia. A Unicodonto, com 180 consultórios odontológicos, e a Alviverde, no setor de presente e decoração, com lojas em shopping e rua, e mais de 6.500 microfranqueados espalhados em 3.500 cidades. Bom, lembra que eu te falei no início do vídeo que até o Jeff Bezos disse que um dia a Amazon vai quebrar? Enfim, esse dia para mim chegou. Agora eu vou te contar em detalhes, começando por 1994. Naquele ano, eu entrei no ramo da indústria gráfica, começando o meu negócio do zero, de dentro de casa, com uma impressora e um computador. Deu tudo certo. Eu cresci, multipliquei a minha estrutura, funcionários e tudo aquilo que acontece com empresas em crescimento. Só que em 2001 chegou a informação que eu tinha uma dívida de 4 milhões de reais. E quem me deu essa notícia foi uma empresa de consultoria que eu contratei naquela época. Enfim, vou contar o passo a passo para você pegar todos os detalhes de como eu consegui superar as dificuldades. Eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes e perceba como um problema é seguido de uma solução. E assim por diante, até você resolver todos eles. Vamos começar a nossa jornada pelo ano de 1996 e vamos terminar essa linha de raciocínio em 2001. Onde foi o ano que eu quebrei pela primeira vez. Para você ter uma ideia, eu fiquei devendo 4 milhões de reais. Mas eu vou desenrolar a história e você vai entender por que eu fiquei devendo tudo isso. Voltamos ao ano de 1996. Lá pelo meados de março, 8 de março, eu fui numa balada com meus amigos e acabei conhecendo a paixão da minha vida, que é a Tati. Hoje, minha sócia e minha esposa. Eu tinha, na época, 23 anos e ela tinha 16. E aquilo me impactou tanto porque eu nunca tinha gostado tanto de alguém. E aquilo me impulsionou para eu trabalhar mais e mais. Por quê? Porque eu queria casar com ela. Era o meu único objetivo, casar com a Tati. Bom, nós nos conhecemos, começamos a sair, começamos a namorar e o meu negócio indo bem, fluindo, contratando funcionário. Passou o ano de 1997, passou o ano de 1998, até que eu decidi ampliar o meu negócio. Eu fiquei sabendo através de um anúncio que meu amigo tinha me apresentado que tinha um empresário vendendo um parque gráfico, pelo menos 5 vezes maior do que o meu. Aí eu fui lá, conheci, vi as máquinas, conheci o proprietário, conheci os funcionários, chequei a empresa, procurei saber quantos anos ela estava no mercado, procurei entender quem eram os clientes da empresa e no final das contas, lá para o ano de 1998, finalzinho, quase 1999, eu resolvi fechar negócio. Deixei a minha gráfica menorzinha, fechei ela e assumi esse parque gráfico bem grandão. Bom, os primeiros dias foram maravilhosos, né? Porque sobrava máquina para fazer impresso lá. E lá tinha máquina de tudo quanto é tipo. Na época eu tinha 3, 4 tipos de máquina, né? E nesse parque gráfico eu tinha 5, 6 vezes mais máquina do que na minha. Então, as possibilidades de eu conseguir vários clientes eram gigantes. E aí a coisa começou a andar, minha vida prosperava, em abundância, carro novo, casa, começamos a pagar nosso casamento e marcamos a data para 6 de outubro de 2001. E aí as coisas começaram a andar, o governo estava indo bem, e aí chega 2000, segundo o mandato do presidente Fernando Henrique, as coisas estavam caminhando até que tranquilamente, um pouco de turbulência na economia, mas nada que afetasse diretamente o meu negócio. Bom, veio o ano de 2001. E aí já se falava de uma possível entrada de um político de extrema esquerda na época, que por sinal
Ele entrou em 2002 e ficou até 2010. E quem imaginar, né, que um presidente de extrema esquerda entregaria o Brasil em 2010 com um PIB de 7,5% positivo. Naquela época, o que falavam da ascensão desse presidente de extrema esquerda? Queria fechar as empresas, queria fechar as igrejas, que o desemprego ia aumentar e começaram a meter puta de um terror na economia. E eu, empresário novo, como um parque gráfico gigante, um monte de gente trabalhando comigo, eu comecei a ficar meio assustada, porque até então, desde o começo da minha carreira, que foi em 1994, como empresário de verdade, eu nunca tinha ouvido falar de nenhum tipo de crise que pudesse afetar o meu negócio. E aí, a eleição foi chegando perto, de repente, bumba, crise na Argentina. A pior crise que a Argentina teve na história dela. E a Argentina, não sei se você sabe, ela é um grande comprador de automóvel do Brasil. Então ela está completamente ligada nas fábricas do Brasil. Crise na Argentina, bom, aí tudo quanto é jornal vai afetar as exportações, o PIB do Brasil pode ser menor, e esse presidente de extrema esquerda, na época, que não é de extrema esquerda, hoje todo mundo sabe, ele é de esquerda, né? Estava seguindo nas pesquisas, e aquilo começou a abalar a população, e agora nós vamos virar um país comunista e tal, e a coisa começou a aumentar, de repente a China quebrou. Então você imagina, um país do tamanho da China, que exporta para o mundo inteiro, essa era a notícia dos jornais. Os tigres asiáticos estavam quebrados. Bom, aí veio o medo total. Nas pesquisas, o presidente em ascensão já estava certo que iria levar. Crise na Argentina, aí eu comecei a sentir a queda no faturamento. Eu acreditava que em algum momento aquilo ia passar. Até o governo anterior, que foi do presidente Fernando Henrique, anunciar que nós tínhamos uma crise de apagão, que todas as indústrias teriam que contratar geradores ou parar de trabalhar até 3, 4 horas da tarde. Minha empresa começava a trabalhar às 6:30 da manhã e até 10 horas da noite, 2 turnos. E não parava, de segunda a sábado sem parar, e de vez em quando de domingo a domingo. Por quê? Porque a economia ela vinha aquecida, né? Eu não sei se você lembra, em 1994, o Fernando Henrique, ele criou o Plano Real. Então era uma novidade, a inflação baixa, juros baixos, conseguiu controlar toda a parte econômica no Brasil, então as pessoas estavam mais felizes naquela época. Bom, quando veio a crise do apagão, eu fiquei esperto, por quê? Para eu pagar as minhas dívidas. Por que as minhas dívidas? Eu tinha investimento em máquina nova, eu tinha muito funcionário, eu tinha mais ou menos ali uns 1.800.000, 2 milhões de reais nos dias de hoje em pagamentos previstos para o futuro. Só que os pedidos começaram a diminuir, e foi em julho de 2001, um pouquinho antes do meu casamento, que eu pedi para fazer uma auditoria na gráfica para saber quanto eu tinha de patrimônio, quanto eu estava devendo e se eu conseguia reduzir tudo aquilo para continuar trabalhando numa eventual ascensão desse presidente. E aí a coisa começou a piorar. 2 meses antes do meu casamento eu recebi o relatório da auditoria, onde nos dias de hoje seria mais ou menos uma dívida de 4 milhões de reais. Eu fiquei desesperado, porque eu nunca paguei uma conta de luz no dia seguinte. Pelo contrário, eu sempre paguei todas as minhas contas antecipado. Que também, posso falar, não é mérito nenhum. Todo empresário tem as suas dificuldades. E naquele momento, naquele mês de julho de 2001, eu estava sentindo o que era não conseguir pagar a conta de luz no dia seguinte. Por quê? Porque os pedidos caíram 80%. E eu com toda aquela estrutura. Eu me desesperei, comecei a vender o que eu podia, comecei a dispensar, fazer acordo com os funcionários. E aí, dos 4 milhões, eu consegui arcar com mais ou menos 2,5 milhões e fiquei devendo 1,5 milhão de reais. Em 2 meses ela fechou. Não tinha mais como continuar. Eu não tinha como comprar papel, eu não tinha como comprar tinta, porque eu estava com medo. Eu poderia comprar faturada, mas eu estava com medo que a coisa ia piorar. E ela estava piorando. E ela veio a melhorar, se você for buscar na economia, ela veio a melhorar só em 2003.
Então nós passamos 2001, que foi uma das piores crises que o Brasil já teve, né, em relação à crise asiática, a quebra da Argentina, a ascensão de um político de extrema esquerda. Bom, eu quebrei em 2001 e fiquei devendo R$1,5 milhão de reais. No dia do meu casamento, para você ter uma ideia, em 6 de outubro de 2001, eu não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro para ir no casamento. Só que o casamento já estava quitado, há 6 meses atrás. Eu me lembro até hoje que quando eu entrei, eu aluguei um clube árabe em São Paulo, na Rua dos Franceses, e eu me lembro até hoje que quando eu entrei no casamento, né, eu vi todo aquele povo lá, e eu quebrado, prestes a começar a dever, porque eu não estava devendo ainda. A Tati entrou lá na ponta, no comecinho ali, né, do lugar que eu tinha alugado para fazer o casamento, e a gente começou a chorar. Aí ali foi uma mistura de emoções, porque que ia perder a casa que a gente tinha, que a gente ia perder o carro que a gente tinha. A única coisa que a gente sabia e tinha certeza é que a gente ia ter que construir tudo do zero de novo. Bom, passado o casamento, nós fomos embora para casa. Passaram-se ali alguns dias, 1 mês, 2 meses, e a dívida começou a chegar. Oficial de justiça na porta de casa, o banco tomou as minhas máquinas, o banco tomou a minha casa, o banco tomou o meu carro, e eu não tinha para onde correr. E para você ter uma ideia, a coisa ela foi tão feia que antes do meu casamento, o nosso projeto de vida era viver uma vida abundante, num puta casão, com um puta carrão, com uma empresa legal pra caramba, né? E de repente a gente se viu num quarto, sala e cozinha, na extrema periferia de São Paulo, com bandido no telhado de casa. Então você imagina, além de você quebrar a cara e ficar devendo, você ainda está correndo o risco de te matarem. E eu não tive jeito, eu tive que morar lá, porque eu não tinha dinheiro para alugar. Fomos para essa casa, que foi uma indicação do amigo, deixaram eu morar lá, pagava o aluguel, e aí a coisa começou a andar. E eu falei para a Tati, eu falei, olha, calma, que se eu construir uma vez, eu consigo construir tudo de novo. E essa é a visão que você que está me assistindo nesse vídeo, você precisa ter. Porque quando você quebra a primeira vez, com certeza você vai conseguir construir, porque você já fez de novo, como eu disse. Só que você vai conseguir construir com menos risco, porque você já sabe os riscos. E tem caras que quebram 2, 3 vezes e não quebra mais, por quê? Porque esse cara já aprendeu tudo que tinha que aprender. Principalmente a controlar os custos, que foi ali o meu maior erro. Passou 2001, eu devendo R$1,5 milhão de reais, cheque voando para tudo quanto é lado, protesto, processo, oficial de justiça, mas eu me mantive calmo e falei, bom, eu preciso resolver a situação. O que eu fiz? Peguei o carro, fui nos meus clientes e fui avisá-los que minha empresa tinha quebrado e que eu não conseguia atender mais aqueles clientes porque eu não tinha mais a gráfica. Para minha surpresa, todos os meus clientes, não todos, mas 98% disseram que queriam continuar comprando de mim, mesmo que eu não tivesse a gráfica. Por quê? Porque eu não sou gráfico, eu estava no ramo gráfico. E o meu perfil é de solução. Eu sempre dei solução para os meus clientes, que é isso que você precisa entender depois que o teu negócio quebra. Qual é o tipo de solução que eu posso dar para os meus clientes, mesmo não tendo o meu negócio mais? Aí o que eu disse para eles? Olha, minha empresa quebrou, eu tô ferrado, tô devendo pra caramba e eu não vou conseguir mais te atender. Boa parte deles me disseram o seguinte, não, fica tranquilo, a gente não quer que você deixe de atender a nossa empresa, porque você nunca veio aqui vender serviço gráfico, você sempre veio dar solução para algum problema que a gente tinha no setor gráfico. Bom, eu fiquei feliz da vida e ali nascia um jeito de eu pagar as minhas dívidas. A gente ganhava ali, quando tinha gráfica, aquela puta estrutura. Vou dar um exemplo. Eu ganhava R$1.000 por mês, no final do mês, com a minha gráfica bombando. Depois que eu comecei a terceirizar o serviço gráfico para esses clientes, eu comecei a ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês. Por quê? Porque eu não tinha a pressão do custo. Eu não tinha a pressão dos funcionários. Eu não tinha a pressão da política. Eu não tinha custo nenhum. Eu trabalhava com telefone fixo, né? O celular estava nascendo ali na época. Eu trabalhava com telefone fixo na mesa da minha casa com computador. Simples assim. E eu falei para a Tati naquela época, eu falei, pô, se hoje eu estou vendendo impresso sem ter a gráfica,
com um telefone fixo na mesa de casa e um computador, a gente pode transformar o nosso futuro nisso. Terceirizar o serviço gráfico e dar consultoria para os meus clientes foi uma das razões para eu ter me livrado da maior dívida da minha vida até hoje. Agora eu te pergunto, você imagina lá no comecinho do vídeo, quando eu toquei no assunto do Jeff Bezos, que ele disse que até a empresa dele vai quebrar um dia. E aí é onde vem a minha pergunta. Será que ele já não tem uma solução para resolver o problema? Eu vou te contar uma do dono do Starbucks. Um belo dia, alguém resolveu tirá-lo da empresa. Tirá-lo. Olha, não precisamos mais de você, some daqui. Aí ele pegou a malinha dele e foi embora. Passaram-se ali 2, 3, 4 anos, o Starbucks começou a descer em relação ao número de unidades. Menos um restaurante, menos uma cafeteria. Pô, o que está acontecendo? Alguém precisa resolver. Não tinha quem resolvesse, porque ninguém conhecia o Starbucks na essência. Chama o dono do Starbucks de volta, vão perguntar para ele o que ele faria para resolver aquele problema. Ele resolveu o problema, além das 2.000 cafeterias que tinham fechado, ele abriu mais 2.500. Aí um belo dia, num programa de televisão, perguntaram para ele: qual é o segredo, né, de você ter feito tudo isso que você fez depois da tua saída e agora como CEO do Starbucks? Ele falou: sabe qual que é o maior problema? As pessoas que estão na empresa hoje, elas não começaram esse negócio. E eu fui o cara que serviu primeiro o cafezinho. Tá aí o segredo. Então, para você que está quebrado, por que é mais fácil você conseguir levantar? Porque foi você que serviu primeiro o cafezinho. Não os seus funcionários, não os executivos, ou toda essa galera que trabalha com você, que tem 10 faculdades. Foi você que serviu o primeiro cafezinho. E é isso que vai fazer você ter sucesso novamente. Mas antes de eu terminar o vídeo, eu quero te pedir para você deixar um like nesse canal. É muito importante o seu like, por quê? Porque o YouTube ele entende que quanto mais curtidas tem no vídeo, mais as pessoas estão gostando. E isso faz com que ele espalhe esse vídeo para outras pessoas. E não é legal a gente ajudar outras pessoas que talvez estejam com o mesmo problema que o seu, que está me assistindo, e que o meu? Então vai, antes de sair do vídeo, deixe um like e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais. Beleza? Enfim. Será que estamos preparados para receber uma notícia que estamos devendo milhões? Faz assim, deixa aí no comentário se você está preparado para receber uma notícia dessa, que com certeza eu vou responder um a um. Eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até o final do vídeo. Fica atento no meu canal, a gente se vê. Até mais!